No vídeo de hoje eu falo sobre os livros que foram lidos no mês de setembro. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. Então no vídeo de hoje eu falo um pouco sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro. Quero que você me acompanhe para conhecer alguns desses livros. Então já te peço para que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E vamos falar de livro. Aquele lembrete de sempre, os livros que eu li pelo Kindle, eu deixo a imagem aqui para vocês verem, e os livros que eu li físicos mostro para vocês também. E o primeiro livro que eu li no mês de setembro, vou deixar a imagem aqui para vocês, se chama A Trégua, do autor italiano Primo Levi. No mês anterior, em agosto, eu fiz a leitura de É Isto um Homem, que conta a história do Primo Levi mesmo, a sua experiência. Quando ele tinha 24 anos, ele foi levado para os campos de concentração em Auschwitz. Então, em É Isto Homem, ele conta um pouco sobre a sua experiência ali nos campos, todo o sofrimento que ele teve, todas as dificuldades, a falta de esperança, a desumanização. É um livro incrível e eu gostei tanto da forma como ele conta, como ele narra aquela vivência que ele teve. Afinal de contas, é uma narrativa de testemunho e eu achei muito, muito interessante. Então fui atrás de ler o segundo livro, que se chama A Trégua. Então agora no mês de setembro eu li A Trégua, que é como se fosse a continuação de É Isto um Homem. Ali a gente vai ter as informações da vivência também, mais uma literatura de testemunho dele, contando como que foi a vida dele assim que ele foi libertado dos campos de concentração. Então, toda a trajetória dele para tentar voltar para sua casa, para a Itália, para ver o que sobrou ali da sua família, enfim, de amigos, tudo. Então, nesse livro, A Trégua, ele narra como foi o regresso dele para a Itália, para sua vida. Eu não tinha muita ideia de como ocorreu. Até hoje, tudo que eu li sobre Segunda Guerra, sobre o Holocausto, foram os testemunhos de pessoas que sobreviveram ali. Mas eu nunca tinha lido nada falando de como foi o regresso dessas pessoas. E ali ele conta como foi o regresso dele com os demais companheiros, pessoas de outros países, tentando voltar para casa. E não foi um regresso muito simples. Ele passou ali por muito tempo tentando voltar para casa, mais ou menos 10 meses para ele conseguir voltar. E nesse tempo todo que ele ficou tentando voltar junto com outras pessoas, ele foi passando também por situações muito complicadas, muito difíceis, adoeceu, enfim, aconteceram várias coisas ali que às vezes fazia ele pensar que talvez ele não conseguiria chegar na casa dele e voltar para sua família. Então ele vai mostrando uma realidade que eu não imaginava que tinha acontecido, né, na minha cabeça. Eu achava que eles voltavam rapidamente, acredito que alguns até conseguiram, mas com muitas pessoas não foi assim. Então foi um regresso bem doloroso, bem difícil, passando necessidades e com muitas dificuldades mesmo. Achei bem interessante essa continuação. Para quem faz a leitura de É Isto um Homem, eu recomendo muito a leitura de A Trégua, para fechar pelo menos, vamos dizer, esse ciclo da vida dele, né, desse autor que ele conta pra gente. Então tem mais livros do Primo Levi que eu pretendo ler. Eu gostei demais, ele escreve muito bem, a escrita dele é muito marcante, a gente realmente fica interessado em tudo que ele conta. Então, livro que recomendo bastante aí, mas recomendo primeiro fazer a leitura de É Isto um Homem para depois ler A Trégua. Segundo livro que eu li no mês de setembro foi este aqui, 1984, de George Orwell. Esse livro aqui estava na minha lista dos 12 livros para se ler em 2023 e consegui ler. Gostei demais do livro. É o segundo livro que eu leio do George Orwell. Eu já li A Fazenda dos Animais, né, a antiga Revolução dos Bichos. Já tinha gostado bastante. E esse livro aqui, sem dúvida, é sensacional. Eu me surpreendi. Eu já imaginava que eu ia gostar do livro tudo, mas eu realmente me surpreendi com a forma como ele narra uma história, uma distopia tão assustadora. A gente tem aqui um personagem, o protagonista, que se chama Winston, e ele vive nessa sociedade onde o governo é um governo totalitário, as pessoas vivem fazendo tarefas comuns em comunidade, porém elas vivem muito sozinhas, elas são vigiadas o tempo todo, 24 horas, pelas câmeras que estão espalhadas por toda a cidade e dentro das suas próprias casas também, seus ambientes de trabalho. Eles são vigiados pelo chamado Grande Irmão, o olho, tudo vê.
Então, é até o termo que deu origem ao Big Brother, né, o grande irmão. Então, nesse livro aqui, a gente tem essa distopia, uma história assustadora, onde as pessoas não têm liberdade nenhuma de se relacionar, de fazer o que elas gostam, de ter uma vida de verdade, né? Então, o Winston, através desse personagem do Winston, a gente vai conhecendo um pouco dessa realidade. Ele se envolve aqui com uma jovem também, que é do partido, porém eles não estão muito contentes com aquilo, mas eles têm que tomar todo o cuidado do mundo, porque assim como eles são vigiados visualmente, existe também uma polícia do pensamento, onde as policiais do pensamento, eles estão sempre atentos aos comportamentos das pessoas para saber o que elas estão pensando. Então é bem assustador mesmo a forma como ele narra esse tipo de sociedade. E o Winston vai, de alguma forma, tentar lutar contra esse governo ditatorial. Então é uma história muito, muito interessante, mas se você não leu, assim como eu nunca tinha lido esse livro, vale a pena a leitura dessa obra. Terceiro livro que eu li pelo Kindle também, vou deixar a imagem aqui para vocês, se chama O Declínio de um Homem, do escritor japonês Osamu Dazai. Já tem resenha aqui no canal desse livro também. Ele conta a história de um personagem chamado Yoso, que na verdade ele é um alter ego do próprio autor. A gente consegue ver bastante da história de vida do próprio autor nesse livro. Então a gente acompanha a vida do Yoso desde quando ele é criança até a sua vida adulta, onde ele percebe que ele não consegue se encaixar na sociedade. Ele tem a sua família, que tem um alto padrão de vida, uma família tradicional, e ele percebe que ele não consegue se encaixar nem na própria família. Ele sempre tem uma certa distância de sentimentos com relação às pessoas. E ninguém desconfia disso. Ele nunca se abriu com ninguém, ele nunca falou sobre isso. Então, nem os próprios familiares dele sabem desse problema que ele tem, desse sentimento. E ele encontra uma forma de tentar ser aceito na sociedade através de fazer palhaçadas. Ele sempre se mostra uma criança muito engraçada, fazendo coisas engraçadas, as pessoas riem e acabam tendo, de certa forma, algum tipo de relacionamento com ele por conta disso. Mas ninguém desconfia desses sentimentos que ele tem. Então ele cresce dessa forma, com toda essa angústia, com todo esse sofrimento que ele vai mostrando pra gente, ele vai contando pra gente, até quando ele, na fase adulta dele, jovem, que ele vai pra faculdade, ele vai pra Tóquio, e dificilmente ele consegue fazer amigos. Ele nem considera as pessoas que estão próximas dele como amigos, mas ele usa do mesmo artifício sempre, né? Sempre fazendo coisas engraçadas, sempre entrando na onda das outras pessoas ali pra se sentir aceito. E muitas coisas acabam acontecendo na vida dele. Ele passa por grandes dificuldades, ele acaba se tornando um homem até agressivo, machista, ciumento e também um alcoólatra. Então todo esse sentimento que ele não consegue trabalhar na vida dele acaba acarretando a várias dificuldades na vida dele. Então é um livro assim bem melancólico, bem um pouco depressivo até, mas muito interessante. Ele é considerado um dos best-sellers do Japão, um dos livros mais vendidos no Japão. Achei interessante, é um clássico japonês, então achei interessante fazer a leitura. Gostei bastante, sim. Porém, eu tenho que avisar que ele tem alguns gatilhos e é realmente um livro um pouco mais melancólico aí. Então, porém, é uma leitura muito, muito interessante. E o quarto livro que eu li, na verdade, eu fiz uma releitura. Eu estava com muita vontade de reler alguns contos do Machado de Assis. Então, eu acabei pegando este aqui, essa coletânea de contos chamada Várias Histórias, do Machado de Assis. Eu já tinha lido já faz um tempo e gosto muito dos contos do Machado de Assis, e especialmente nesse aqui. Essa edição aqui é da editora Família Cristã. Eu indico bastante essa edição aqui. Achei bem legal fazer a leitura, principalmente por conta dessa diagramação maravilhosa. Adoro letras grandes para ler. E nessa coletânea aqui de contos dele, a gente tem esses contos aqui. Vou falar um pouquinho. Não vou entrar no detalhe de todos os contos, né? Mas ele tem contos que eu gostei bastante de ler, que são, entre eles, um dos mais famosos, A Cartomante, que eu acho maravilhoso esse conto. Nesse livro a gente tem também O Enfermeiro,
Eu gosto muito desse conto Enfermeiro. Ele tem até uma adaptação, foi feito um filme de um enfermeiro que eu gostei demais. Assim que eu li o conto, eu fiquei sabendo que tinha. Eu fui assistir, é muito fiel ao conto, eu gostei bastante. Vale a pena conhecer. Ele tá disponível até no YouTube, se eu não me engano, tá, gente? E aqui tem vários contos bem legais também. Além da Cartomante, que eu falei, do Enfermeiro, que são os meus preferidos aqui dele. Aqui a gente tem também Entre Santos, Uns Braços, A Desejada das Gentes, A Causa Secreta também é muito, muito legal. Trio em Lá Menor, Adão e Eva, O Diplomático, Mariana, Conto de Escola, Um Apólogo, De Paula, Viver, entre outros. Então, bem legal essa coletânea aqui, eu indico bastante. Existem vários livros de contos do Machado de Assis. Então, esse aqui do Várias Histórias é um que eu indico bastante, porque os contos são bem interessantes, eu gostei bastante. Deixa eu mostrar um pouquinho mais da edição aqui. Se eu não me engano, foi em 2020 que eu fiz a leitura de toda a obra do Machado de Assis, dos romances e dos contos. Então, eu li na sequência ali todos os romances, todos os contos. Foi uma experiência muito, muito legal que eu tive, e aí bateu vontade de reler alguns contos. Acabei pegando esse livro que eu tenho aqui, que valeu bastante a pena, gostei bastante. E conta aí pra mim, que vocês leram no mês passado, lá em setembro, se vocês já leram alguns desses livros aqui também, como foi a experiência de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveita para deixar o like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, e a gente se vê numa próxima. Até mais!